Oi, gente. Vocês sabiam que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que dividendos não são taxados? Ou seja, parte do lucro das empresas, que é dividido entre os acionistas, no Brasil não é tributado. E o Brasil tem um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. Ou seja, muitos dos impostos são cobrados no consumo, o que impacta os mais pobres e a classe trabalhadora, e pouquíssimos impostos são cobrados progressivamente sobre os ricos, seja em herança, seja em renda e muito menos imposto sobre riqueza. O Brasil é um país que tem muito imposto sobre a classe trabalhadora e os mais pobres, e tem pouco ou nenhum imposto sobre os mais ricos. Mas os ricos, eles estão começando a ficar nervosos. E o que vai deixar eles e a direita nervosos, especialmente, são pesquisas como essa aqui, ó. Que a proposta de Lula e Haddad para taxar os super ricos tem apoio de 76% da população brasileira. É muito importante vocês compartilharem esse vídeo e eu vou explicar nesse vídeo por quê. Porque muito mais importante do que saber, na disputa do governo de São Paulo, por exemplo, se Haddad, há um ano e tanto antes da eleição, se Haddad tem chance contra Tarcísio, se Tarcísio está liderando com folga ou não, muito mais importante até mesmo do que a disputa presidencial, e olha que a disputa presidencial é muito importante, mas é saber como a população se posiciona em relação a isso. E se quase 80% da população é favorável a taxar os super ricos, isso tem que ser um modelo para a esquerda defender. Não defendendo apenas aumento de impostos. E eu vou explicar aqui. Tem que defender diminuir muito os impostos sobre os trabalhadores, sobre o consumo. Diminuir muito os impostos sobre a classe média, sobre a classe trabalhadora, sobre as pessoas que não ganham tanto. Esses têm que ficar isentos. Eu diria, inclusive, que a faixa de isenção deve ser maior do que até 5 mil reais. A faixa de isenção deveria chegar ali a 7 mil reais para pegar mais pessoas, né, dos isentos do imposto de renda. Mas isentar do imposto de renda não é suficiente. Tem que diminuir imposto sobre o consumo, tem que diminuir os impostos em outras áreas, tem que tornar água mais barata, tem que tornar a energia elétrica mais barata, tem que tornar a internet mais barata. O básico para as pessoas tem que ser mais barato. Essa tem que ser a agenda da esquerda. E nós vamos tributar os super ricos. Vamos tributar os lucros das grandes corporações empresariais e assim balancear o orçamento e assim ter dinheiro para investir em saúde pública, educação pública e programas sociais. Essa tem que ser a agenda da esquerda, fundamental. Mas mais do que isso, saber que a população defende a taxação dos super ricos deve deixar os super ricos extremamente nervosos. E a direita, que é muito importante lembrar, a direita e a extrema-direita são lacaios dos super ricos, são empregados dos super ricos, trabalham para eles, porque eles financiam a campanha da direita e da extrema-direita. Então, essa pesquisa que mostra, e são pesquisas, né, que mostram que a população aprova o imposto mínimo para rendas de 50 mil reais, acima de 50 mil reais, mas o Congresso ainda é visto como um obstáculo. E por que o Congresso é um obstáculo? Por que o Congresso brasileiro não é favorável a taxar os super ricos? Porque a maior parte do Congresso brasileiro, e as pessoas não querem que vocês saibam disso. Os ricos não querem que vocês saibam. A direita não quer que vocês saibam. Mas o Congresso brasileiro é financiado, recebe dinheiro dos super ricos, recebe dinheiro de executivos de diversas empresas. Os ricos das empresas que são beneficiadas com isenções fiscais e as próprias pessoas que são beneficiadas por não se taxar dividendos empresariais e as ações são altamente concentradas nos ricos.
Pergunte para uma pessoa da classe trabalhadora quanto elas têm de ações e investimentos. A maioria não vai ter nada. Não vai ter nada. Mas se alguém da classe média tiver um pouquinho, é pouco. Não tem muitas ações. Não ganha muito em dividendos. Não ganha. Agora, uma pessoa que está ganhando por mês de renda passiva mais de 50 mil reais, é óbvio que ela deve ser taxada, e a proposta do governo é tímida. Ela é necessária, mas ela é tímida. Ela está muito distante ainda de onde nós precisamos chegar. E mais pesquisas desse tipo são necessárias. Pesquisas que mostram o posicionamento da população em relação a questões concretas. E taxar a riqueza, taxar a renda progressivamente, especialmente a renda passiva. Teve gente nos comentários dos meus vídeos, quando eu falei em taxação de renda passiva, que tem 3, 4 apartamentos, tem uma renda passiva que não chega nem a 10 mil reais, achando, poxa, eu vou ser taxado. Não é de você que a gente está falando, não. A gente está falando de gente que tem renda passiva acima de 50 mil reais por mês. Agora, se você está vendo esse vídeo e você tem renda passiva vindo de ações, vindo de aluguéis de apartamento acima de 50 mil reais por mês e não quer pagar imposto num país como o Brasil, me desculpe, você deve sim pagar imposto. Progressivamente. Deve pagar imposto. Aliás, com a taxação progressiva, quem ganha acima de 20 mil reais de renda passiva pagaria. Agora, pagaria menos, pagaria pouco. Pagaria pouco imposto. Agora, quem ganha acima de 50 mil já vai pagar, já deveria pagar um montante um pouco maior. E quem ganha acima de 100 mil reais por mês de renda passiva deveria pagar significativamente mais. Aí tem gente que diz assim, André, mas vai inibir investimento. Já existem estudos mostrando, e os ricos não querem que vocês saibam disso, que o que os ricos fazem, e o grande laboratório foi os Estados Unidos, o que os ricos fazem quando você dá isenções fiscais para eles é pegar o dinheiro, colocar no banco, o dinheiro render e pegar excesso desse dinheiro e usar para o luxo deles. Consumir um pouquinho mais. Eles investem pouquíssimo em negócios reais e no mundo real. Eles investem em especulação financeira. Sabe qual é o grande exemplo disso? O governo de George W. Bush. Lá atrás, tem muitos anos isso, realizou uma onda de cortes de impostos sobre os super ricos. O que foi que aconteceu? Os ricos ficaram com a grana, não investiram. Trump, no primeiro mandato, repetiu. O que aconteceu? Os ricos ficaram com a grana, não reinvestiram. E assim é no Brasil. Ou vocês acham que esse dinheiro, predominantemente dos dividendos, está sendo reinvestido na nossa economia? Não está. Ele está levando a um processo de concentração de riqueza. Os ricos vão ficando cada vez mais ricos. E essa concentração de riqueza, ela traz problemas não apenas sociais, de menos dinheiro para ser investido na saúde, na educação, na distribuição de renda. Não. Ele distorce o próprio sistema político, porque parte desse dinheiro é utilizado para financiar a campanha de políticos que a direita e os super ricos compram os políticos para serem seus empregados. Basicamente, boa parte do Congresso brasileiro funciona como mordomos dos super ricos. E os super ricos e a classe dominante, predominantemente, eu não estou falando de todos, mas eu estou falando da maioria, eles não querem que vocês saibam disso. Eles querem que vocês continuem acreditando que um dia vocês vão chegar lá, para vocês não defenderem a taxação deles. Mas parte da população brasileira, felizmente, está acordando. E nós temos que utilizar esse tipo de pesquisa aqui, ó, esse tipo de pesquisa aqui, do Datafolha,
como elemento para uma plataforma de justiça tributária, de taxar renda passiva vinda de ações, vinda de aluguéis, vinda de propriedades, vinda da riqueza, progressivamente taxar toda a renda passiva, taxar o lucro das grandes empresas, né? O lucro deve ser taxado, o lucro, não o custo, o lucro, que é aquilo que a empresa já está faturando acima do que ela gastou. O lucro deve ser taxado. E, com isso, diminuir a concentração de riqueza e melhorar a distribuição de renda. Fortalecer a classe trabalhadora, os mais pobres. E até mesmo eu incluiria setores da classe média, que normalmente têm uma adesão muito grande, lamentavelmente, ao neofascismo, mas existem exceções, felizmente. É muito importante que as pessoas saibam disso, gente. Para que a gente lute por uma sociedade que exista justiça tributária. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos, ou você faz um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.